Um olhar atento aos mapas revela claramente que o equilíbrio de poder na Terra depende geralmente de estreitas passagens marítimas. O Estreito de Hormuz, que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, é a artéria mais crítica, lidando com a passagem de aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo diariamente e representando um quinto do comércio global de energia. E o Estreito de Hormuz tem sido há muito tempo uma poderosa ferramenta de chantagem para Teherã. Praticamente o mundo inteiro depende desta passagem estreita. No entanto, os países do Golfo estão agora planejando construir um canal que contornaria completamente o Estreito de Hormuz, um canal direto do Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. Veja, a península de Muzandan, na ponta norte de Omã, estende-se em direção ao Estreito de Hormuz, e a distância entre eles é surpreendentemente curta, apenas algumas dezenas de quilômetros de terra. E se você cortasse essa terra e cavasse um canal? Os petroleiros que saem do Golfo Pérsico contornariam completamente o Estreito de Hormuz, dirigindo-se diretamente para o mar aberto sem passar pelas águas territoriais iranianas, uma rota que tornaria todas as ameaças de minas do Irã, ataques de barcos rápidos, mísseis costeiros e interferência de GPS sem sentido, pois os navios não estariam mais ao alcance do Irã. A ideia está em discussão há décadas, mas a crise de 2026 fez com que fosse considerada seriamente pela primeira vez, porque o Irã foi além de meras ameaças e realmente fechou o estreito, e o mundo experimentou o custo disso em primeira mão. 3.200 navios ficaram encalhados, um fluxo diário de 20 milhões de barris foi interrompido, e as importações de energia da Ásia foram paralisadas. E tudo isso resultou do fechamento de uma única via navegável com apenas 21 milhas de largura. A rota é a seguinte. O canal começará no ponto mais estreito da península de Muzandan, ao longo da costa do Golfo de Basra, no lado de Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos. Cortará as montanhas Hajar e chegará à região de Kassab ou Diba, na costa do Golfo de Omã. O comprimento total varia entre 20 e 50 quilômetros dependendo da rota, mas esses 20 a 50 quilômetros não são deserto plano. É necessário passar pelos picos acentuados de calcário das montanhas Hajar, que se elevam a 2.000 metros. Essas montanhas consistem em camadas de ofiolito e calcário comprimidas e dobradas por milhões de anos de atividade tectônica, um dos tipos de rochas geologicamente mais duros do mundo. Para os petroleiros VLCC modernos, com mais de 300 metros de comprimento e pesando mais de 300 mil toneladas, é necessário escavar um canal com pelo menos 25 metros de profundidade e 200 a 300 metros de largura. Milhões de toneladas de rocha devem ser detonadas, cortadas e removidas. Toda a cadeia montanhosa precisará ser remodelada. No entanto, os desafios técnicos deste megaprojeto tornam-se ainda mais complexos quando combinados com a escala massiva da indústria naval moderna. Primeiro, o custo. A cifra de 100 bilhões de dólares é citada em muitas fontes, mas este é um limite inferior otimista. Análises e cálculos de engenharia sugerem que o custo realista pode variar entre 200 e 300 bilhões de dólares, porque a escavação de rocha em Muzandan requer de 40 a 60 vezes a mão de obra do Canal do Panamá. A expansão do Panamá custou 5 bilhões de dólares. A geologia de Muzandan, os requisitos de profundidade e os riscos sísmicos multiplicam esse valor. Este processo de construção, repleto de enormes riscos sísmicos, impactos ambientais e desafios logísticos, está prestes a entrar para a história como uma das operações mais ousadas da humanidade contra a geografia. Modelos de dados avançados enfatizam que tal operação de dragagem alteraria irreversivelmente o ecossistema da região e a estrutura natural das rochas. No entanto, os ganhos geopolíticos em jogo têm um peso estratégico tão significativo que ofuscam este enorme custo de engenharia. Muzandan não é a única opção. Um canal de 950 quilômetros através do quarteirão vazio está sendo discutido. Começaria na costa sul da Arábia Saudita, atravessaria o deserto de Rub al-Khali e chegaria ao Golfo de Omã, sem montanhas, terreno plano. Do ponto de vista da engenharia, é muito mais viável do que Muzandan, mas a distância de 950 quilômetros é enorme. A evaporação da água, o risco de assoreamento e os custos de manutenção são astronômicos. Em um estudo de viabilidade apoiado pela Arábia Saudita em 2008, o custo foi estimado em 200 bilhões de dólares. Existem elevações de até 700 metros ao longo da rota. A percepção de um deserto plano é enganosa, e sua proximidade com a fronteira do Iêmen cria um risco de segurança separado. Mas o Rub al-Khali é uma das regiões menos povoadas do mundo. Os problemas de aquisição de terras são mínimos, e o impacto ambiental é menor do que em Muzandan.
O canal é um projeto para décadas no futuro, mas os estados do Golfo não estão parados hoje. Já existem projetos de infraestrutura em andamento que estão começando a neutralizar a ameaça de Hormuz do Irã. O ultimato de 48 horas emitido pelo presidente dos Estados Unidos em 26 de março para manter o estreito aberto desencadeou um profundo sentimento de alarme nas capitais regionais. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão colocando o porto de Khor Fakkan em Sharjah em operação sem sequer esperar pelo ultimato de 48 horas de Trump. Este porto natural de águas profundas, com sua localização abrigada cercada pelas escarpadas falésias das montanhas Hajar, se abre para o Golfo de Omã, completamente fora do Estreito de Hormuz. É operado pela Gulf Tana e possui infraestrutura capaz de lidar com grandes petroleiros. Os custos de integração do novo cais e oleoduto variam entre aproximadamente 200 milhões de dólares e 500 milhões de dólares. Uma ninharia comparado aos projetos de canais, mas a solução mais rápida a curto prazo. Mas o verdadeiro potencial de Khor Fakkan e Fujairah não se limita apenas ao petróleo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Considere isto: o Iraque, o Kuwait e o Catar não possuem seus próprios oleodutos de desvio, mas é possível transportar o petróleo desses países por terra em caminhões através de oleodutos internos ou por petroleiros costeiros até o território dos Emirados Árabes Unidos e, a partir daí, contornar o Estreito de Hormuz através de Fujairah ou Khor Fakkan para alcançar os mercados globais. O Iraque não pode exportar dos seus portos do sul em Basra porque o Estreito de Hormuz está bloqueado. Mas transportar petróleo iraquiano por estrada através do Kuwait para os Emirados Árabes Unidos e de lá para Fujairah é tecnicamente viável. O petróleo do Kuwait pode, de forma semelhante, chegar a portos de desvio nos Emirados Árabes Unidos via caminhões ou oleodutos de curta distância. O GNL do Catar é mais complexo. O gás natural liquefeito requer navios especializados e não pode ser transportado por estrada. Mas as exportações de petróleo bruto e condensado do Catar podem ser transferidas para os Emirados Árabes Unidos por meio de oleoduto. Isso transforma os portos de desvio de serem meramente portões de exportação para os países anfitriões em um centro regional de energia. Fujairah e Khor Fakkan poderiam agora servir como um ponto de desvio coletivo para todo o petróleo do Golfo, não apenas o petróleo dos Emirados Árabes Unidos, ao desviar o Estreito de Hormuz. Claro, existem limites de capacidade. Transportar milhões de barris por dia através de comboios de caminhões é um pesadelo logístico e a infraestrutura de dutos existente não é suficiente para atender a essa demanda. Mas a crise está acelerando os investimentos em infraestrutura que normalmente levariam uma década, completando-os em questão de meses. Novas conexões de oleodutos entre os países do Golfo, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, Iraque e Emirados Árabes Unidos e até mesmo linhas Catar e Emirados Árabes Unidos estão atualmente em discussão. Cada nova conexão de oleoduto enfraquece um pouco mais a chantagem de Hormuz do Irã, porque cada país conectado ao desvio é removido da lista daqueles que o Irã poderia manter como reféns. Por trás desta resposta de emergência está uma enorme rede de infraestrutura que foi construída silenciosamente ao longo de décadas. A Arábia Saudita trouxe o oleoduto Petroline de 1.200 quilômetros leste-oeste, construído com base nas lições aprendidas do ambiente de conflito dos anos 1980 e que se estende das instalações de Abqaiq no leste até o porto de Yanbu, no Mar Vermelho, para a capacidade total. Com uma capacidade de transporte diário de até 7 milhões de barris, este oleoduto permite ao reino desviar uma parte significativa de suas exportações além dos estreitos para portos seguros. Agindo com uma previsão estratégica semelhante, os Emirados Árabes Unidos também estão operando um enorme oleoduto que conecta os campos de Habshan no interior diretamente ao porto de Fujairah, no Golfo de Omã, em capacidade máxima. Esses projetos existentes evoluíram de sistemas que poderiam ser desligados com o apertar de um botão durante uma crise geopolítica para as principais artérias que mantêm a economia global à tona. E este movimento da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos não é meramente uma mudança de porto. Sinaliza que o Golfo não depende mais apenas do guarda-chuva dos Estados Unidos, mas está construindo sua própria independência estratégica. Enquanto Trump estava emitindo um ultimato, o Golfo já estava colocando sua própria solução em ação por iniciativa própria, sem buscar permissão de Washington. E múltiplos pontos de saída estão tornando o trabalho do Irã exponencialmente mais difícil. Se Fujairah for atingido, Khor Fakkan opera. Se Khor Fakkan for atingido, Yanbu opera. Mesmo se os três forem atingidos, um permanecerá operacional. O Irã não pode interromper todo o desvio atingindo um único alvo, e à medida que cada nação do Golfo se conecta a essa rede, a influência do Irã se enfraquece ainda mais. Mas a lacuna de 11 milhões de barris que os oleodutos não conseguem cobrir ainda permanece, e para fechar essa lacuna, o estreito deve ser fisicamente aberto.
A capacidade do Irã de mais de 5.000 minas marítimas representa uma ameaça séria. Limpar minas colocadas em águas rasas pode levar semanas ou até meses, e operações de varredura em um ambiente de conflito são extremamente perigosas. É por isso que a primeira tarefa da coalizão militar de 22 nações é a remoção de minas. Enquanto os Estados Unidos usam A-10 Warthogs e helicópteros Apache para desmantelar as posições de mísseis costeiros do Irã e bases de barcos rápidos, as frotas de varredura de minas estão limpando o estreito metro por metro. As operações de desminagem são eficazes em áreas como o Estreito de Hormuz, onde os limites são definidos, os padrões de correntes são conhecidos e os navios praticamente não têm espaço de manobra. Mas alcançar o mesmo efeito em novos portos que se abrem para o oceano aberto ou em um canal largo é impossível. A infraestrutura de desvio serve como uma apólice de seguro. A coalizão militar é a solução principal, e o canal é a peça faltante a longo prazo que resolverá completamente esta equação. Contornar o Estreito de Hormuz deixa o investimento de Teherã em poder naval assimétrico em um vazio massivo. Frotas de barcos de ataque rápido, veículos navais não tripulados e um estoque de mais de 5.000 minas marítimas, todos projetados para águas estreitas e rasas, se tornarão pilhas inúteis de sucata se os petroleiros não passarem por aquele corredor estreito. Uma arma sem um alvo estratégico é apenas um pedaço caro de metal. A segunda onda do choque está se fazendo sentir nos mercados financeiros globais. Os prêmios de risco adicionados às apólices de seguro dos petroleiros que se aproximam do Estreito de Hormuz foram um gatilho direto para a inflação global. No entanto, redirecionar os fluxos de petróleo para mar aberto via Khor-Fakkan, Fujairah ou um potencial canal de Muzandam altera fundamentalmente essa precificação de risco. Com a mudança de rota, bilhões de dólares em custos de risco serão retirados dos ombros dos mercados. Isso proporcionará alívio macroeconômico ao reduzir os custos globais de transporte marítimo. A volatilidade econômica também está afetando profundamente os enormes centros industriais da Ásia, que dependem fortemente das importações de energia. A implementação de projetos de desvio e a institucionalização de rotas alternativas reduzirão as vulnerabilidades da cadeia de suprimentos em países como a China e o Japão. Ao mesmo tempo, a Marinha dos Estados Unidos será amplamente aliviada da custosa missão de patrulha marítima que tem realizado no Estreito de Hormuz por décadas. Para as marinhas ocidentais, que agora têm a oportunidade de mudar seu foco estratégico para diferentes pontos críticos globais, esta situação representa a remoção de um obstáculo geográfico. Esta revolução na engenharia e logística sinaliza uma nova fase na geopolítica moderna, o amanhecer da era das guerras de geoengenharia. Os estados agora visam neutralizar o inimigo alterando a própria geografia em vez de lutar contra o inimigo pelo terreno. Escavar um canal através de uma montanha ou instalar oleodutos sob o deserto é um movimento assimétrico que anula a vantagem militar secular do rival. Em vez de bombardear os alvos do inimigo, você apaga as próprias rotas que eles tomariam da face da terra. Quando não há mais passagem para defender, as cartas de uma potência ameaçadora são destruídas. Este bloqueio estratégico se manifesta como uma perda devastadora de poder na mesa diplomática. Teherã está enfrentando essa realidade. O regime, que usou sua capacidade de paralisar a economia global como uma ameaça explícita ou implícita em todas as arenas, desde negociações nucleares até disputas de poder regionais, chegará ao seu ponto de virada mais agudo quando perceber que essa carta agora é inválida. A administração de Teherã usou sua capacidade de paralisar a economia global como uma ameaça velada nas negociações. Com o canal de Muzandam ou as rotas de Fujairah sustentando o comércio global, esse escudo diplomático está em grande parte desmoronando. Um jogador na mesa, percebendo que a grande carta com a qual estava blefando agora é inválida, é um dos pontos de virada acentuados nas relações internacionais. Ter suas armas estratégicas desativadas, sem um único tiro disparado, cria pânico operacional entre a elite militar. Por outro lado, essa visão marca o início de uma nova era de autonomia estratégica para os centros de poder da Península Arábica. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão indo além de seu papel histórico como meros fornecedores de energia para se tornarem criadores de regras que moldam as rotas comerciais globais de acordo com sua própria vontade. Tornar suas rotas de exportação independentes de ameaças militares de um país vizinho é a consolidação máxima da soberania. O custo do canal, chegando a centenas de bilhões de dólares, pode parecer impressionante à primeira vista. Mas ao considerar a independência a longo prazo e a confiabilidade inabalável que trará aos mercados globais, é uma necessidade estratégica.
O capital do Golfo não está mais apenas vendendo petróleo, está vendendo a garantia de um fluxo de energia ininterrupto, seguro e livre de chantagens. Os mapas da Terra às vezes são redesenhados com máquinas de construção maciças e tubos de aço. As águas do Estreito de Hormuz continuarão a fluir entre suas duas margens. Mas uma via navegável pela qual a economia global e o peso estratégico não fluem não passa de uma nota de rodapé na história marítima. A determinação engenheira dos estados do Golfo reduziu a doutrina de chantagem de décadas a um status de obsolescência sem disparar um único míssil. O sangue vital da energia global encontrou um novo canal, e aquele perigoso ponto de estrangulamento foi enterrado em silêncio. As algemas foram quebradas. O jogo está começando de novo. Então, quais são seus pensamentos sobre esse tópico? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por inscrever.